Depois de curso SEI, a gente sabe aprovar. Então, terminei de arrumar meu quadro. Há poucos momentos atrás, eu perguntei, e se o anagrama, se a palavra que eu quisesse, cujos anagramas eu quisesse, tivesse repetição de letras? Tudo bem? Então, e quando é repetição? A gente vai entrar no que a gente chama de permutação com repetição. Nosso exemplo 3, ele diz o seguinte, bem simples. Quais são os anagramas da palavra Ana? No caso do nome Ana. Ideia. Eu vou chamar esses As, já que são dois, de A1 e A2, ok? E vou fazer a permutação como se fosse simples, como se o A1 e o A2 fossem distintos, tudo bem? Então, perceba que eu vou colocar de cores diferentes para ressaltar palavras anagramas que parecem distintos, mas, na verdade, são o mesmo, ok? Então, se a gente seguir a ideia de permutação simples, a gente vai ter A1, N, A2, de novo, começando do A1, troco N com A2, A2 e N. Começa do N, A1 e A2. Começa do N, A2 e A1. Então, eu sempre vou trocando as duas últimas. Fixo a primeira, troco as duas últimas. Mesma coisa aqui no final. Então, repara que A1, N, A2, A2, N, A1 é a mesma coisa. Porque o A é o mesmo. Não existe A1 e A2. Isso foi uma ideia. Eu estou delirando. Isso foi uma ideia da minha cabeça. Tudo bem? Então, a mesma coisa para o vermelho, a mesma coisa para o azul. Então, na verdade, pareciam 6 anagramas, só que, na real, eu só tenho 3, ok? Então, essa é a ideia aí da repetição. Ela vai diminuir o total de anagramas que eu tenho, ok? Repetição pode aparecer em qualquer situação, não precisa ser só com palavras. Eu posso ter bolas repetidas, livros repetidos, coisas repetidas, a gente vai considerar desta maneira. Tudo bem? O método que a gente vai usar para fazer essa contagem de modo prático, óbvio que a gente não vai ficar sempre contando na mão, vai ser o seguinte, eu vou permutar como se não houvesse repetição, tudo bem? Faz a permuta como se não houvesse repetição, e aí, em seguida eu desconsidero a ordem relativa, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, do que se repete, ok? Então, se eu tivesse uma permutação de 3 coisas, com repetição de 2, vamos lá, 3 coisas, 3 letras, sendo que 2 delas estão repetidas, ok? A nossa resposta vai ser 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Eu tinha 3 coisas, eu estou permutando simplesmente, é o nosso primeiro passo. O dividido por 2 fatorial, esse é o detalhe que geralmente os alunos se confundem, é o seguinte, eu não tenho 2 As? No preto, o A1 e o A2 permutaram entre si. A posição deles trocou relativamente. No vermelho, o A1 e o A2 também trocou relativamente a posição. E no azul, o A1 e o A2, de novo, trocou a posição relativamente. Então, se eu permutar o A1 e o A2, isso é 2 fatorial. Eu estou considerando quantas vezes o mesmo caso foi contado, ok? Na hora que eu divido, vamos lá, se eu contei o mesmo caso 2 fatorial vezes, que dá 2, se eu dividir, eu vou estar contando uma vez só. Então, esse é o princípio. Foca muito nisso, porque a gente vai usar em outros momentos, por exemplo, em combinação, em arranjo. Sempre que eu conto o mesmo caso, um número repetido de vezes, todos os casos foram contados um número repetido de vezes, você divide por esse número para que você esteja contando uma vez só. Isso sempre vai acontecer, tudo bem? Então, nesse caso, eu dividi por 2 fatorial. Nosso exemplo 4 vai deixar isso um pouco mais claro. Eu quero ordenar 3 livros de matemática, todos iguais entre si, 4 livros de física, todos iguais entre si, e 1 livro de química também. Esse só tem um mesmo, então óbvio que ele é igual entre si mesmo. Eu tenho a permutação de 8 elementos, no caso são 8 livros, 3 mais 4 mais 1. Tenho 2 tipos de repetição. Eu tenho a repetição dos 3 livros de matemática e dos 4 livros de física. Dessa maneira, quando eu fizer o meu 8 fatorial, que é a permutação de todo mundo, eu vou ter que desconsiderar a ordem relativa dos 3 de matemática e a ordem relativa dos 4 de física. Felipe, precisa desconsiderar a ordem do de química também? É um só, não é? Então ele não vai ter ordem relativa. A posição onde ele aparecer é a posição dele mesmo. Dessa maneira, se a gente fizer a conta,
O 4 fatorial corta com o que sobra do 8 fatorial, termina de cortar o 3 fatorial com 6, resultado 280. Então, esse vai ser o nosso método para resolver permutação com repetição. É sempre total de elementos dividido pelos fatoriais das repetições. Tudo bem, galera? Então, com isso a gente fecha a teoria de permutação. Nos próximos vídeos a gente falará de combinação. Valeu!